A história de Balaão e sua jumenta é uma das narrativas mais intrigantes e impactantes da Bíblia, mostrando como Deus usa até os meios mais inesperados para nos guiar e proteger. Ela é encontrada em Números 22 e traz uma poderosa mensagem sobre obediência, discernimento e o perigo de ser guiado por interesses egoístas. O povo de Israel, após ser libertado do Egito, estava se aproximando da terra prometida, conquistando nações à medida que avançava. Essa crescente fama e poder do povo de Deus causou grande temor nas nações ao redor. Entre esses povos estava o rei Balaque, governante de Moabe, que ficou aterrorizado ao ver a multidão de israelitas acampando perto de seu território. Preocupado com a possibilidade de ser destruído como outras nações haviam sido, Balaque procurou uma solução sobrenatural. Ele decidiu chamar Balaão, um profeta muito conhecido por suas bênçãos e maldições eficazes, acreditando que Balaão poderia amaldiçoar os israelitas e, assim, garantir a derrota deles. Balaque enviou mensageiros com uma grande soma de dinheiro para convencer Balaão a ir até ele e amaldiçoar Israel. No entanto, Deus falou com Balaão naquela noite e disse: "Não vá com eles, não amaldiçoe este povo, pois ele é abençoado." Balaão recusou a oferta inicialmente e enviou os mensageiros de Balaque de volta. Mas Balaque, determinado, enviou mais mensageiros com uma oferta ainda mais generosa, prometendo grandes riquezas e honra se Balaão fosse e amaldiçoasse os israelitas. Aqui começa o grande teste de Balaão. Ele já sabia da vontade de Deus, que o povo de Israel era abençoado e não deveria ser amaldiçoado. No entanto, seduzido pelas riquezas e pela honra prometida, ele decidiu consultar Deus novamente, esperando uma resposta diferente. Naquela noite, Deus permitiu que Balaão fosse, mas sob uma condição estrita: "Vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser." Na manhã seguinte, Balaão partiu em sua jornada, montado em sua jumenta, acompanhado pelos emissários de Balaque. Mas, embora Deus tivesse permitido a ida de Balaão, ele sabia que o coração do profeta estava inclinado mais para a recompensa do que para a obediência. Então, o anjo do Senhor apareceu no caminho para impedi-lo. Curiosamente, Balaão não conseguiu ver o anjo, mas sua jumenta sim. A jumenta desviou-se do caminho, saindo para o campo. Irritado, Balaão a espancou para colocá-la de volta no caminho. Mais à frente, o anjo do Senhor apareceu novamente em um caminho estreito entre duas vinhas, com muros de cada lado. A jumenta, tentando evitar o anjo, apertou-se contra o muro, esmagando o pé de Balaão. Novamente, Balaão a espancou. Finalmente, o anjo do Senhor apareceu em um lugar tão estreito que não havia como passar. A jumenta, sem ter para onde ir, simplesmente deitou-se no chão. Em fúria, Balaão começou a espancá-la pela terceira vez. Então, algo extraordinário aconteceu. Deus abriu a boca da jumenta e ela falou com Balaão: "O que eu fiz para que você me espancasse 3 vezes?" Surpreendentemente, Balaão respondeu, como se fosse normal uma jumenta falar: "Você me ridicularizou. Se eu tivesse uma espada na mão, eu mataria você agora mesmo." A jumenta então argumentou: "Não sou eu sua jumenta, na qual você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você?" Foi nesse momento que os olhos de Balaão foram abertos, e ele viu o anjo do Senhor à sua frente, com uma espada desembainhada na mão. O anjo repreendeu Balaão por sua insensatez. "Por que você espancou sua jumenta 3 vezes? Eu vim aqui para impedi-lo porque seu caminho é imprudente diante de mim." O anjo explicou que a jumenta havia salvado a vida de Balaão, desviando-se do caminho, pois, se tivesse continuado, o anjo teria matado Balaão. A jumenta, no entanto, foi poupada. Balaão, atônito e arrependido, ofereceu-se para voltar atrás, mas o anjo permitiu que ele continuasse, lembrando-o mais uma vez de que deveria falar apenas o que Deus mandasse. Quando Balaão finalmente chegou à presença de Balaque, o rei esperava que ele amaldiçoasse Israel. No entanto, ao olhar para o acampamento de Israel, o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu uma bênção ao invés de uma maldição. "Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não condenou?" 3 vezes Balaque levou Balaão a diferentes lugares,
esperando que ele amaldiçoasse Israel. E 3 vezes Balaão, sob a direção de Deus, proferiu bênçãos sobre o povo de Israel, declarando que eles eram abençoados por Deus e que seus inimigos não poderiam prevalecer contra eles. A história de Balaão e sua jumenta nos ensina várias lições profundas e práticas para a vida. Obediência é mais importante que ganância. Balaão sabia que Deus havia abençoado Israel, mas a tentação das riquezas e da honra quase o desviou. Precisamos sempre colocar a vontade de Deus acima de qualquer recompensa material. Deus usa até os meios mais inesperados para nos guiar. Quem poderia imaginar que Deus usaria uma jumenta para falar com Balaão? Isso nos ensina que devemos estar atentos aos sinais de Deus em nossa vida, mesmo que venham de fontes inesperadas. O caminho de Deus é o melhor, mesmo que não entendamos. Balaão estava cego para o perigo à sua frente, mas a jumenta, vendo o anjo do Senhor, agiu para salvar sua vida. Às vezes, enfrentamos obstáculos que não entendemos, mas Deus pode estar nos protegendo de algo maior. A bênção de Deus é inabalável. Israel estava destinado a ser abençoado, e não importa quantos esforços Balaque fez para amaldiçoá-los, a bênção de Deus permaneceu firme. Quando Deus está do nosso lado, ninguém pode nos amaldiçoar ou nos derrotar. Essa história é um poderoso lembrete de que Deus está sempre no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas ou quando tentamos seguir nossos próprios desejos. Quando permanecemos fiéis a Ele, sua proteção e bênção nos cercam, mesmo que precisemos ser corrigidos ao longo do caminho. Assim como Balaão, podemos ser tentados a desviar nossos corações para as recompensas deste mundo. No entanto, quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos, Ele nos conduz para o caminho certo, abrindo portas de bênçãos que ninguém pode fechar. Deus está com você, guiando seus passos, mesmo nas situações mais improváveis. Confie nele, e Ele te levará à vitória, assim como fez com o povo de Israel, transformando maldição em bênção.